certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o seu coração hoje está baseada na segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas antes eu quero perguntar para você: você já foi injustiçado? Você já foi abandonado? Pessoas que você abençoou, ajudou, essas pessoas abandonaram você? Você já foi traído por alguém? Alguém que você fez o bem, que você cuidou, que você devotou amor, essa pessoa lhe traiu, lhe enganou. Você já se sentiu sozinho, solitário. Você já foi vítima da ingratidão de pessoas que você se dedicou a elas de várias formas, de várias maneiras, e as pessoas foram ingratas e deixaram você, e abandonaram você e ainda falaram mal de você. Como você reage a essas situações de injustiça, de abandono, de solidão, de privação? Qual é a sua reação? A Bíblia nos conta vários dramas relacionais, dramas que o apóstolo Paulo experimentou enquanto esteve aqui nessa terra, na sua missão, enquanto ele esteve aqui fazendo a vontade de Deus. Nesta manhã eu quero falar para você como enfrentar os dramas da vida, como lidar com esses dramas. E observe, eu vou ler alguns textos bíblicos e você vai ver aqui o que o apóstolo Paulo passou, como ele estava experimentando esses dramas. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a sua última carta, a sua carta de despedida, o apóstolo Paulo vai contar alguns dos dramas que ele está enfrentando. No versículo 8 do capítulo 1 ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Ele está preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele está encarcerado. Depois, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aí no capítulo 4, versículo 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo está preso, essa é a sua segunda prisão. Ele está agora numa prisão muito pior do que aquela primeira quando ele esteve em Roma. Essa é a prisão, a masmorra marmetina, que ele ficava jogado como se fosse um tipo de um buraco úmido, fedido, onde as pessoas ali morriam de doença, de lepra ou pela execução. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta, que é a sua última carta a Timóteo. E ele aqui vai nos dar conta que ele está preso de forma injusta. O que aconteceu? A história nos relata, os historiadores contam que Nero, imperador de Roma, tinha colocado fogo na cidade de Roma, na sua loucura, na sua psicopatia, que era um homem louco. Ele colocou fogo na cidade com a intenção de reconstruí-la, e dos 14 bairros de Roma,
10 foram consumidas pelo fogo, e apenas 4 bairros não foram queimados, e esses bairros eram habitados pelos cristãos. E o Nero colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e por causa disso os cristãos estão sendo presos, perseguidos, mortos. Se você assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, você vai ver bem essa história, esses detalhes, pois é bem fiel à história e à palavra de Deus. E Paulo, como era o maior líder do cristianismo, ele foi preso e acusado, como ele diz aqui, eu estou sendo preso como malfeitor. E ele foi acusado de ter colocado fogo em Roma. E ele é inocente, é claro que é. A vida toda ele só serviu, ajudou, abençoou as pessoas, só fez o bem, só levou o evangelho. Esse que foi o maior pregador da igreja, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário. Esse homem que dedicou a sua vida agora está enfrentando o drama da injustiça. Agora o seu nome, a sua reputação está sendo difamada. Ele que viveu a sua vida inteira de forma íntegra, agora está preso, e as pessoas estão acusando de algo que ele nunca fez na vida, e as autoridades o prenderam, ele está sofrendo. Ele diz para Timóteo, não te envergonhes de mim, porque muitos estão se envergonhando daquele homem que é inocente, mas agora tem o seu nome, a sua reputação enlameada pelas autoridades de Roma. Mas você vai ver aí que ele está experimentando o abandono, o drama do abandono. Demas me abandonou e amou o presente século e me deixou. Ele diz, todos me abandonaram, todos me deixaram. Esse homem que já está em idade avançada, as pessoas às quais ele dedicou a vida, igrejas que ele plantou, pessoas que ele levou até o evangelho, ele diz, todos me abandonaram, todos. Ele está experimentando o drama do abandono. Você já se sentiu abandonado? Mais do que isso, esse homem está se sentindo solitário. Somente Lucas está comigo, ele está só. Esse homem que se dedicou a vida às pessoas, a ajudar, a servir, pregar, aconselhar, cuidar de pessoas, fortalecê-las, ajudá-las nos momentos difíceis da vida. Agora esse homem que está passando pelo momento mais difícil da sua vida, ele foi abandonado por muitos. Ele está se sentindo solitário, sozinho. As pessoas que ele fez o bem deixaram ele para trás. No versículo 13 do capítulo 4, ele diz, quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Esse homem estava a enfrentar o inverno naquela prisão úmida, horrível, naquele frio que chega quase a 0 graus ali, e ele está enfrentando o drama da privação, da pobreza. Ele não tem uma capa para se aquecer, ele não tem um livro para ler. Esse homem que foi o grande servo de Deus, o grande pregador, o grande plantador de igrejas, que ajudou, que evangelizou milhares de pessoas, que levou a salvação do Senhor para tantas, ele está sendo privado de uma capa, privado de um conforto, privado de liberdade, privado de amigos. Ele está enfrentando a pobreza. Mais do que isso, o apóstolo Paulo, no verso 14 e 15 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alguns historiadores estudiosos dizem que esse Alexandre foi quem delatou o apóstolo Paulo para o Império Romano. Foi ele que entregou o apóstolo Paulo, e por isso Paulo foi preso sem nem ter tempo de pegar a sua capa, os seus pergaminhos e os seus pertences. Esse Alexandre que Paulo ajudou, que Paulo evangelizou, discipulou, esse Alexandre é o traidor.
É o que vai delatar, que vai mentir, que vai acusar, que vai abandonar e mais, que agora vai ficar contra os cristãos e a pregação da palavra. Esse que antes foi amigo, foi discípulo, foi ajudado, agora ele trai o apóstolo Paulo pelas costas. Ele se torna um inimigo. Você já ajudou alguém? Você já socorreu, você já deu do seu dinheiro, das suas posses, do seu bem, do seu tempo. Você já socorreu pessoas e essas pessoas traíram você, mentiram sobre você, essas pessoas viraram as costas e agora são inimigas, blasfemam, falam mal, levantam injúrias, calúnias. Você já se sentiu traído? Eis aqui o grande servo de Deus, o apóstolo de Cristo, está enfrentando o drama da traição, o drama de pessoas que antes comeram à sua mesa, que antes foram supridas e ajudadas por ele, agora ele é abandonado, ele é traído. Mas mais do que isso, no versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa, ou seja, quando Paulo foi levado a julgamento diante das autoridades de Roma, esse homem que tem centenas de filhos na fé, esse homem que ajudou dezenas e milhares de pessoas, o apóstolo Paulo chegou no seu julgamento e ele esperava que ali teria algumas pessoas para falar bem dele, para ajudá-lo contra a acusação de malfeitor, de incendiário, de homem que colocou fogo em Roma. Ele esperava que ali tivesse pessoas que iriam estar do seu lado. Ele diz: olha isso, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi a meu favor antes, todos me abandonaram. Esse é o drama da ingratidão. Como dói, como fere você servir as pessoas com amor, com carinho, com todo o seu coração, e pessoas assim abandonarem você, e pessoas serem ingratas. Gente que você deu tudo, deu o seu amor, deu o seu melhor, deu a sua juventude, e elas simplesmente viram as costas. Esse é o drama da ingratidão. Talvez você está me ouvindo nessa manhã e você foi abandonado por um cônjuge, abandonado por um amigo. Talvez você que é pastor, líder de ministério, quantas pessoas você já ajudou, quantas pessoas você serviu, você se dedicou, abriu mão de tantas coisas para cuidar dos outros. Essas pessoas são ingratas, simplesmente viraram as costas, abandonaram. Na hora que você mais precisou do apoio, da ajuda, do socorro, de um companheiro, de um amigo, de um ombro do seu lado, essas pessoas viraram as costas para você, essas pessoas deixaram você sozinho. Quantas pessoas você já serviu e agora fingem que nem te conhece? Na minha primeira defesa, diz o apóstolo, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Esse é o drama, meu irmão, esse é o drama do apóstolo, é o drama da injustiça, é o drama da solidão, é o drama da privação e da pobreza, é o drama de ser traído, é o drama da ingratidão. Talvez você está se sentindo assim solitário, sozinho, experimentando essa dor. Agora eu quero falar para você como que o apóstolo Paulo não ficou contaminado pela amargura. Como que esse homem não ficou cheio de mágoa e ressentimento. Como que esse homem continuou vivendo cheio de amor, de doçura, de bondade, de fé, de piedade, de confiança, porque é isso que importa. Todos nós nessa vida vamos ser vítimas uma hora ou outra de algum tipo de abandono, de calúnia, de injustiça, de ingratidão. Todos nós vamos enfrentar.
A questão é como você reage, como você lida com isso, porque a maioria das pessoas se tornam amargas, revoltadas, amarguradas. Muitas delas abandonam a Deus, abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam a confiança. Muitas pessoas se tornam isoladas, se tornam odiosas, porque elas não sabem lidar com esses dramas. Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Veja o que o apóstolo Paulo fez, veja como esse homem reagiu, veja como você deve reagir a esses dramas da vida, a essas pessoas que nos fazem mal, como reagir a elas. Em primeiro lugar, concentre-se nas pessoas leais, nos amigos fiéis que Deus deixou para você. No capítulo 1, Paulo vai falar de Onesífero, que não o abandonou, que foi visitá-lo, que mesmo colocando em risco a sua vida, foi ao encontro de Paulo para ajudá-lo. Depois ele vai falar, você, Timóteo, você é meu filho amado do meu coração. Depois ele vai falar, Lucas está comigo. Depois ele vai falar, Marcos, venha depressa me encontrar. Muita gente abandonou, muita gente deixou o apóstolo, mas Deus preservou amigos fiéis, leais, companheiros de toda a jornada. E Paulo não fica olhando para quem fez mal. Paulo se concentra naqueles que fazem o bem, naqueles que o amam, naqueles que lhe são leais. Paulo sabe que Deus preservou muitos outros, muitos que estão do lado dele, gente que é leal, gente que é boa, gente que é fiel, gente que é amiga. Não são a quantidade dos que o abandonaram, são menos, mas são leais. Preste atenção, talvez muita gente fez mal para você, mas Deus deixou do seu lado muitos amigos leais. Abra os olhos. Como Elias, que pediu para Deus a morte e disse que estava sozinho, e o Senhor respondeu para ele, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ou seja, tem muita gente fiel a mim, Elias. Deus está falando aqui com o apóstolo Paulo, e Paulo está falando conosco. Olha, talvez muitos te deixaram, mas tem Lucas, tem Timóteo, tem Onesífero, tem Marcos, tem gente boa do seu lado. Abra os seus olhos e veja os seus amigos leais. Segundo lugar, como enfrentar os dramas dessa vida? Veja o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo a sua obra. Fizeram mal para você, traíram você, enganaram você, abandonaram você. Entregue para Deus. Paulo diz, o Senhor vai tratar com esse traidor, o Senhor vai lidar com ele, não sou eu. Eu não vou me vingar, eu não vou cultivar o ódio, eu não vou cultivar a amargura, eu não vou cultivar o ressentimento. O Senhor é quem vai tratar com ele, é o Senhor que vai lidar com ele. É por isso que Paulo diz em Romanos 12, vença o mal com o bem. Se te fizeram mal, se o teu inimigo tem fome, dê a ele de comer, entregue para Deus. Ao Senhor pertence a justiça e a vingança, não a você. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É por isso que Paulo não está com raiva, é por isso que Paulo não está com ódio, é por isso que Paulo não está amargurado, porque ele entregou para Deus. Traíram você, abandonaram você, caluniaram você, entrega para Deus. Deus é o justo juiz, Deus é aquele que julga a sua causa, Deus é o seu defensor. Entregue para Deus, não carregue dentro de você esse veneno do ódio, não cultive a vingança, não beba esse fel da amargura, porque isso vai azedar você, isso vai destruir você. Entregue nas mãos do Senhor, entregue para Deus, o Senhor lhe dará paga. Terceiro lugar, veja o versículo 16, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Veja o que Paulo diz com aquelas pessoas que o abandonaram, ele diz,
que isto não lhe seja posto em conta. Ele está dizendo que o Senhor não cobre deles isso, que o Senhor não os cobre por isso. O que Paulo está dizendo? Paulo está perdoando aqueles discípulos, aqueles irmãos que ficaram com medo, aquelas pessoas que não tiveram coragem de ir lá ao lado do apóstolo Paulo, ficaram com medo de ser presas, de ser mortas, de serem queimadas. Paulo diz que Deus as perdoe. Ah, como é que a gente enfrenta o drama da ingratidão, do abandono, da traição? Perdoe. Perdoe de coração, perdoe. Não beba esse veneno da falta de perdão. Não cultive a amargura, o ódio, o ressentimento. Fizeram mal para você, peça a ajuda do Espírito Santo e diz: eu perdoo, eu entrego, eu coloco para fora, eu não vou carregar esse veneno, eu não vou viver contaminado pelo ódio, pela destruição. Perdoe quem fez o mal para você, entregue a sua causa nas mãos de Deus. Perdoe. O Senhor Jesus falou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor Jesus nos mandou perdoar, nos ensinou a perdoar, então perdoe. Você experimentou todos esses dramas? Mais do que entregar para Deus, mais do que perdoar. Veja o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Como enfrentar os dramas da vida? Saiba que você nunca está sozinho. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te revestir de graça, de força, de poder, de autoridade, de intrepidez. Deus nunca desamparou, nunca te deixou. As pessoas podem te deixar, os crentes podem te trair, te abandonar, parentes, amigos, pessoas próximas podem falhar com você, mas o Senhor nunca te deixará sozinho. Escute isso, pastor, escute isso, líder, ministro, obreiro, você nunca está só. Deus está contigo, Deus te fortalecerá, Deus te animará, Deus te ergará, o Senhor te assistirá nos momentos mais difíceis, e você vai cumprir o teu ministério, você vai cumprir a pregação da palavra. Então, não fique desanimado, abatido, não se renda. O Senhor não te deixará só. O Senhor nunca te abandonará. O Senhor vai te fortalecer para que você cumpra cabalmente o teu ministério, para que você chegue até a linha da vitória, até a linha final. Deus nunca desistirá, nunca te deixará. E por último, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por último lugar, lembre-se que o Senhor te livrará de toda obra maligna, o Senhor te protegerá de toda ação do diabo, e o Senhor te levará até a glória celestial. O Senhor te levará até o céu. Você vai enfrentar as tribulações aqui nessa terra, as injustiças humanas, as calúnias humanas, as traições, os erros dos homens, os pecados dos homens, mas o teu Pai te levará e te receberá na glória celestial. Creia nisso, o Senhor está com você, o Senhor te dará a vitória, o Senhor te fará justiça, e o teu lar está lá no céu, e lá você será recebido na glória, com honra. Louvado seja o nome do Senhor. Um casal de missionários, depois de servirem por décadas, a vida toda na China, pregaram o evangelho e voltaram para casa nos Estados Unidos. E quando eles estavam voltando, depois de décadas e décadas, eles chegaram no aeroporto e estava chegando ali uma pessoa muito famosa, e havia uma grande multidão e repórteres para recebê-los, mas aquele casal de missionários chegaram no aeroporto e não tinha ninguém esperando por eles.
Eles foram para sua casa. E o homem ficou triste, muito triste, e falou para ela, depois de décadas, dedicando a vida à pregação do Evangelho, às pessoas que não conheciam, nós voltamos para nossa casa, e ninguém da nossa igreja, ninguém dos nossos parentes, ninguém veio nos receber, não veio ninguém nos receber. E ele estava assim, e a sua esposa falou para ele, vai orar, e ele falou, é isso que eu vou fazer. E aquele homem entrou no quarto e ficou orando. Depois de um tempo, a sua esposa foi lá e aquele homem estava alegre, aquele homem estava regozijando, aquele homem estava cheio de fé no coração. E ela diz, o que aconteceu? O que Deus falou com você? Ele diz, eu estava orando e reclamando ao Senhor, dizendo, Senhor, nós dedicamos a vida toda a pregar o Evangelho, nós fomos para o campo missionário e desgastamos e demos tudo o que nós tínhamos, e quando nós voltamos para casa, não tinha ninguém para nos receber, ninguém para dar boas-vindas, ninguém para nos abraçar. Ah, Senhor, eu estou muito triste. E ele diz que enquanto orava, o Senhor Jesus falou ao seu coração, falou bem forte na sua alma e sussurrou no seu ouvido, dizendo, meu filho, vocês ainda não voltaram para casa. Vocês ainda não voltaram para casa. A casa do crente é o céu, a pátria do cristão é o reino celestial. Eu tenho certeza que todos aqueles que serviram a Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo, que nessas últimas palavras, depois de alguns dias foi julgado, foi condenado, foi executado e cortaram a sua cabeça. Eu tenho certeza que quando ele morreu aqui na terra, ele entrou lá no céu e o Senhor Jesus Cristo recebeu junto com seus anjos um grande aplauso celestial, dizendo para aquele homem, venha servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. A nossa casa está no céu, não importa o que os homens nos fizeram aqui nessa terra, o Senhor nos receberá em glória no seu reino celestial. Ele nunca te deixará, ele nunca te abandonará, pelo contrário, ele te assistirá, ele te fortalecerá, ele te honrará e ele te receberá na glória celestial. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero orar por todos que estão se sentindo abandonados, solitários, traídos nesse dia. Eu quero orar pelos pastores, pelos ministros que foram feridos, que foram caluniados, que foram abandonados, por aqueles que estão enfrentando privações, por aqueles que estão enfrentando o drama da pobreza. Eu oro por eles, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os assista, que o Senhor cerque de amigos leais, de amigos fiéis, de gente boa de Deus, que o Senhor os ajude a perdoar, que o Senhor os ajude a entregar nas tuas mãos. Livra da amargura, livra do ressentimento, livra do ódio, meu Deus. Não deixe essas feridas entrarem no coração, mas que a graça de Jesus os cure, que o bálsamo de Deus os restaure e que eles experimentem o conforto, a assistência, o auxílio da presença gloriosa do Senhor. Que o Senhor os revista de força, de fé, de coragem, de intrepidez, que o Senhor levante os soldados caídos, que o Senhor erga os soldados feridos, que o Senhor cure as amarguras, as tristezas e as feridas da batalha, que o Senhor levante os teus servos em nome de Jesus e que o Senhor os console, os conforte, os anime com esta palavra do apóstolo Paulo, que o Senhor o livrará de toda obra maligna e os receberá na glória celestial. Lá é nossa casa, lá vai se fazer justiça, que essa esperança do céu possa nos confortar, nos animar, nos encorajar, e ao Senhor Jesus Cristo seja a glória hoje e para sempre. No nome dele oramos e a ele seja toda a glória. Amém e amém, Senhor.